Olá, boa noite. Um estado de todas as etnias. O Panorama homenageia hoje os descendentes de europeus que forjaram a economia do norte do estado. Vamos analisar a trajetória dos colonos italianos e alemães que chegaram ao Rio Grande do Sul a partir do século XIX. E as tradições culturais preservadas de geração em geração. Comemoramos também a participação da mulher negra na construção da nossa cultura. Sua mobilização em busca de espaço e reconhecimento na sociedade. E a luta pelo fim do preconceito. Veja também a importância dos motoristas para a economia do país. Hoje o Rio Grande do Sul comemora o Dia do Colono, que marca o início da imigração alemã ao estado. Na primeira leva, em 1824, chegaram a São Leopoldo 39 pessoas que vieram contratadas pelo governo imperial de Dom Pedro I. Elas foram localizadas na Real Feitoria do Linho Cânhamo, às margens do Rio dos Sinos. E ainda hoje, naquela região, é possível encontrar muitos traços da cultura germânica. São Leopoldo é o berço da colonização alemã no estado. Aqui e em outras cidades dos vales dos Sinos, Caí, Paranhana, entre outros, é fácil lembrar de legados dos imigrantes. O que é coisa de alemão? Não entendo. Coisa de alemão é cuca. Eu gosto muito das casas, né, antigas, assim. Algumas comunidades aqui na região, eles ainda falam um dialeto alemão. Eu acho que isso é bem bacana. No local onde hoje fica a Praça do Imigrante, desembarcaram em 1824 os 39 pioneiros vindos da Alemanha, a convite do governo imperial para povoar as terras do Vale dos Sinos. O governo brasileiro precisava de exército, precisava de soldados, mas não era permitido trazer soldados aqui para não imitar o que tinha acontecido lá com Napoleão. Então eles trouxeram soldados junto com famílias. Famílias com todos os seus costumes característicos, a língua, a comida, as músicas, as tradições religiosas. A presidente do Museu Visconde de São Leopoldo conta que na terra natal eles viviam as consequências da industrialização da Europa. Além de agricultores, eram ferreiros, sapateiros, gráficos, oleiros, enfim, artesãos que estavam tendo seus ofícios substituídos por máquinas e aceitaram recomeçar. Ao menos prometeram terra, ferramentas, animais. Tá bom, o que eles receberam realmente a gente sabe que não foi bem isso. É assim, visitando famílias, colhendo relatos e fotografias, que há 16 anos o Felipe vem remontando a história de famílias de imigrantes. Ele já tem catalogadas mais de 37 mil fotos e editados 14 livros. Na casa dos Thyssen, em Lomba Grande, na zona rural de Novo Hamburgo, a cultura alemã está na rotina dos 3 irmãos, que vivem da venda de seus produtos na feira. É receita de quem, dona Eliana? Essa receita vem da mãe da minha mãe, daí da minha mãe passou para mim, e aí eu continuo fazendo, né? Não é em qualquer supermercado que a gente acha waffle como essa. Quase todo mundo fala assim, minha avó fazia. Nos primeiros 11 anos, depois de 1824, cerca de 10 mil imigrantes alemães se estabeleceram aqui no Rio Grande do Sul. No começo, não foi tão fácil como diziam as promessas, mas para muitas pessoas foi bem mais próspero do que a vida que eles tinham lá na Alemanha. Uma prova disso é o crescimento das famílias, que tinham alimentos de forma mais fácil e também precisavam de mão de obra. Que era uma terra onde tudo que eles plantavam, eles colhiam. É por isso que as famílias também aumentaram, como a família Reck, que vieram da Alemanha em 1827 com 8 filhos, e aqui tiveram 56 netos, 330 bisnetos e 1.100 trinetos. Então imagina uma família que dobrou o número de descendentes de 20 em 20 anos. Os ensinamentos passaram de avô para pai e para filho. Mas é lógico que aqui não se planta como há 30 anos. Os irmãos Thyssen aprenderam técnicas de manejo e de rotação de culturas. Junto com a tradição, vem a renovação do colono. E cada vez a gente vai aprendendo mais, sabe? É muito bonito isso aí.
E para conversar com a gente sobre o Dia do Colono, comemorado hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o genealogista ligado à pesquisa de famílias alemãs no Rio Grande do Sul, Nélio Schmidt, com Evandro Weber, que é empresário descendente de alemães, cuja família deu início a uma das cachaças mais premiadas do Brasil, e com o historiador especialista em colonização italiana, Leonardo Conedeira. Você de casa, se quiser participar com a gente, basta mandar sua mensagem pelas nossas redes sociais, nos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Boa noite. Bom, eu começo perguntando para o Nélio, né, que tu me disseste que não gosta desse termo colono. Por que não? Ou por que ele deveria, daqui a pouco, adaptar? Eu acredito que, primeiro, não é uma questão de se sentir de forma pejorativa ou coisa assim, não é isso. Acontece que dos imigrantes alemães, pelo menos, acontece com os italianos um pouco também, nem todos eram colonos. Talvez menos da metade eram colonos. Né? Porque vieram muitos artesãos juntos, vieram militares, né? Alguns degradados também. Né? E que, em suma, criaram aqui no Brasil, né, as colônias, né? Desbravaram as colônias, mas também abriram muitas empresas no decorrer dos anos seguidos, entende? Então, eu acho assim que não é só colono, né? Eu sempre gosto são imigrantes alemães, né? Eu acho mais completo, mais redondo. Né? Sim. E qual era a principal motivação, né, desses alemães para saírem lá da Alemanha naquela época? Motivos foram vários. No nosso volume 1 do nosso livro, nosso colega Décio Schauren, historiador, ele ataca bem esse tema. Por que vieram os alemães? Né? Foram várias circunstâncias. Né? Havia uma necessidade muito grande no Brasil de mão de obra especializada. Né? Haviam frentes enormes que precisavam ser cultivadas, dominadas. Havia necessidade de soldados para fazer frente às guerras cisplatinas. Né? Então, o governo da época convidou, através de um trabalho que fizeram na Alemanha, convidou alemães para vir povoar o Brasil, com algumas promessas no início que não foram cumpridas. Foram cumpridas. Sempre acontece, né? Okay. Então, muitas guerras na Alemanha, muita miséria na Alemanha, né? A maioria dos imigrantes não tinham terras lá, então aqui teriam terras. Era uma boa oportunidade. Era uma boa oportunidade. Então se criou esse fato, né? Evandro, tu és empresário, né? A tua família veio da Alemanha, mas falando aí no termo colono, tu trabalhou, né, na terra ali até os 31 anos, é isso? 32. 32 anos. Como é que foi essa tua trajetória aí, continuando a caminhada dos teus ancestrais? Olha, como todo jovem rebelde, querendo sair da colônia, sempre procurava ou ser padre ou pastor, né? E eu fui uma das pessoas que fiz a proposta para o meu pai para ir ao seminário para estudar para padre. Daí em 2000, como eu não consegui, eu tive que ficar, né? Daí até os 32 anos, quando eu completei 32 anos, eu capinava, cortava cana, moía cana, fazia cachaça, vendia e fazia tudo que se deveria que fazer dentro de uma cachaçaria. E também a nossa sobrevivência toda ela era da terra também. Sim. Com plantar milho, aipinha, arroz, todos os insumos que se precisavam para casa. Né? Ivoti, Conta pra gente a história da cachaça aí. Como é que daqui a pouco essa família é responsável por uma das cachaças, né? Algo tão brasileiro, uma das mais premiadas do país. A minha família ela veio em 1824 e já na época Ivoti era São Leopoldo, então era um distrito de São Leopoldo e daí quando começou a vir os imigrantes, ali eles fizeram 48 lotes na picada 48 alta e 48 lotes na picada 48 baixa. E nós fomos para um dos lotes da picada 48 alta.
E ali, então, que já era mais em cima do morro, não era tão perto do rio, porque as primeiras casas sempre, onde tinha o comércio, era sempre mais perto do rio, que se chamava de várzea. E daí, então, já vinha com uma bagagem de destilação da Alemanha, que era o Schnaps, que era uma bebida típica da Alemanha, que é feito de batata inglesa. E depois, então, durante 1848 a 1948, se fazia esse produto para o seu consumo próprio. Pois somente em 1948 que meu avô tinha a ideia de produzir essa cachaça para o comércio. Né? Então, a marca nem sempre foi Weber Haus. Sim. Como Weber é nosso sobrenome e Haus é casa. Então, e Weber, o significado é tecelão. Sim. Então, quando nós... Foi em 2000 para 2001, eu descobri que a marca que nós estávamos trabalhando não tinha registro no INPI, que era Caninha Primavera. Que era, então, a gente sempre fala que foi a estação do ano mais agradável para os europeus que chegarem, e por isso que eles criaram essa marca, escolheram essa marca. A gente vai voltar a conversar daqui a pouco, eu vou só pedir uma licença para vocês, para a gente ver agora, então, uma matéria falando sobre a colonização italiana, também trazendo os italianos para a nossa conversa. Em 2017, o Estado comemora os 142 anos da colonização italiana. Entre 1875 e 1914, estima-se que chegaram no Rio Grande do Sul cerca de 100 mil italianos. E os descendentes destes imigrantes ainda hoje se reúnem para celebrar e manter viva as suas origens. Os italianos chegaram ao Rio Grande do Sul entre os anos de 1875 e 1914. A colonização começou pela Serra, onde foram fundadas colônias que mais tarde dariam vida às cidades de Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. A expansão italiana ainda formou outros 2 povoados e atravessou o Rio das Antas para criar os hoje municípios de Veranópolis, São Marcos e Antônio Prado. Prestes a completar 142 anos de colonização italiana, a cultura e a tradição daquele povo ainda são cultivadas por aqui. Em Porto Alegre, a Sociedade Italiana Massolin de Fiori contribui como pode para manter ativa a memória dos ancestrais. O grande problema está na falta de associados mais jovens. A dificuldade é colocar os jovens, né? Aqui dentro ficou muito difícil, eles têm outros interesses, não se consegue trazer mais a juventude para cá. Aí fica toda a diminuição de quadro que nós temos hoje. Hoje o carro-chefe da sociedade é o curso de italiano, mas outras línguas também podem ser aprendidas por aqui. O dia mais movimentado é a segunda-feira, quando as tradições são comemoradas da melhor maneira que eles conhecem, com música e comida. Esses cantos que a gente interpreta são cantos, não vou dizer assim, trazidos pelos nossos imigrantes, mas todas as músicas que foram cantadas aqui pelos imigrantes, né? Algumas talvez vindas da Itália, outras feitas aqui, mas que retratam exatamente a história da imigração italiana. Tem muitas coisas que a gente ainda mantém aqui, tipo o tortei. Como é que é o tortei? É uma comida típica, digamos assim, com alguma ingredientes e que eles se mantêm. Alguma, digamos, industrialização até sofreram, mas na essência ainda mantém isso aí, né? E se o ritmo é de comemoração, não poderia faltar aquele momento com os amigos. Aqui o carteado já faz parte da interação entre os sócios e entre um jogo e outro, a história é relembrada. Na Itália a coisa não era boa e eles resolveram vir para o Brasil. Aí foram morar em Bento Gonçalves, no interior de Bento Gonçalves. Cantar se faz sentir la campagnola, que bel fatin que laga, que bel moquim que laga, que bel nazim que laga. Continuamos então com os nossos entrevistados, o Nélio Schmidt, que é genealogista, o Leonardo Conedeira, historiador, e o Evandro Weber, empresário. Bom, Leonardo, conta pra gente então os italianos, quando é que se uniram aí aos alemães que já estavam aqui há algum tempo? Bem, como nós vimos na matéria que vocês apresentaram, Fernanda, muitos italianos chegaram a partir de 1875, né? Quando começou então a colonização italiana no estado do Rio Grande do Sul.
mas como nós falávamos anteriormente sobre a questão do imigrante, o colono, distinções, né? Por exemplo, imigrante é uma palavra mais abrangente. Sim. Colonização ou colono se dirige especificamente para imigrantes que foram para as colônias. Então, no caso, colônia de São Leopoldo, no caso dos alemães, e a colônia de Caxias com Didê e Dona Isabel, em 1875, aqui no Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver como o imigrante ele desenvolveu várias formas, né? Ou o colono em si. Na colônia não eram só pessoas que se dedicaram à agricultura. Muitos deles vieram da Itália buscando, como nós vimos no vídeo, novas perspectivas. A Itália era um país recém-unificado em 1861, com grandes dificuldades porque havia uma grande população. E a imigração para muitas famílias italianas surgia como uma oportunidade de buscar um novo local de desenvolvimento e a oportunidade de terras, como muitos disseram, porque o Brasil, e no caso do Rio Grande do Sul, houve uma reforma agrária a partir do século XIX. A proposta desses imigrantes era justamente ocupar terrenos até então não privilegiados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, justamente era ocupar, urbanizar, né? E desbravar espaços, né? No caso do Vale dos Sinos com os alemães e as encostas da serra com os italianos e posteriormente poloneses e outros grupos étnicos que vieram para o Rio Grande do Sul. Conta pra gente sobre o teu trabalho ali da Associação Internacional Areia, o que é? Bem, isso é uma associação que existe de pesquisadores italianos, brasileiros, argentinos, espanhóis, que privilegia, por exemplo, estudos com a oralidade. Por exemplo, nós então partimos de experiências tanto contemporâneas como históricas, assim, da pós-Segunda Guerra Mundial, onde muitos imigrantes vivenciaram essa experiência migratória, tanto da América do Sul, ou seja, imigrantes europeus de qualquer etnia europeia que vieram para cá, ou mesmo da África que vieram para cá também. É uma mobilidade entre estudos América Latina e Europa, né? E também África em alguma medida, principalmente nos últimos anos, nós evidenciamos um processo migratório muito grande, né? Do continente africano, ou mesmo da Ásia, o Oriente Médio para a Europa, né? Ou mesmo da América Latina, que é a questão, a imigração é um processo sempre em contínua transformação. Né? Nélio, conta pra gente sobre o teu site, né? Que é possível ali, então, as pessoas encontrarem as suas origens alemãs, é isso? O nosso site, ele tem um formato de ferramenta, não de dar soluções para as pessoas, mas de dar orientação para as pessoas. Né? Ele não é um site, como existem alguns outros, de pesquisar famílias diretamente, porque para isso existem outros sites como o Family Search, que é dos Mormons, ou coisa assim, porque isso é um banco de dados muito grande. O nosso banco de dados ele está no nosso computador, então as pessoas entram em contato conosco e passam alguns dados dos seus familiares, então nós fizemos uma pesquisa no nosso banco de dados, que hoje é mais aproximadamente 1,5 milhão de registros, né, que a gente tem, num grupo de pessoas. Né? O Genealogia RS, ele congrega aproximadamente em torno de uns 100 pesquisadores, né? E aí onde nós vamos descobrindo, vamos ajudando os outros que vão chegando e que eu falei para o Weber antes, genealogia nós brincamos sempre que é uma cachaça, né? É uma cachaça. Porque nós vivenciamos isso assim quase que 10 horas por dia, isso aí, né? Então no site a gente está à disposição, tem também um canal pelo YouTube, onde é que tem... Genealogia RS. O site é www.genealogiars.com.br e temos um canal no YouTube onde são feitos os vídeos das nossas palestras, né? Então, sábado agora nós tivemos uma palestra dada pelo Dr. Martin Dreyer, né, sobre a Jacobina, que é um tema... Vamos deixar para o último bloco a Jacobina. Eu quero perguntar... Uma mulher fantástica. Guarda ela, porque a gente vai conversar ainda sobre ela. Então, a gente está à disposição, né? Temos reuniões mensais, sempre no 4º sábado de cada mês, em Novo Hamburgo, em Dois Irmãos,
na Sociedade Atiradores, né, de manhã, de meio-dia tem um almoço colonial muito bom. O pessoal está seguindo aí as tradições, né? Exatamente, em todos os Evandro. sentidos. Evandro, bom, a gente estava conversando aí sobre algo tão brasileiro. Como é que tu vê essa integração, né? Tu que veio ali de algo, né? Saiu aos 30 e poucos anos de perto, assim, da Alemanha, de uma Alemanha tão presente, e está com a família fazendo sucesso com a cachaça, né? Que é brasileiríssima. Como é que tu vê essa integração de povos? Foi até bem complicado, né? Porque eu comecei a falar a primeira palavra em português quando eu comecei a frequentar o colégio, né? E foi bastante difícil. E então imagina ficar 32 anos praticamente refém à tua cidade, trabalhando dentro da tua cidade e de uma hora para outra tu falar, vou sair daqui, vou desbravar o mundo. Literalmente, né? Porque Exato. a cachaça está pelo mundo mesmo. E a gente foi, então, veio para Porto Alegre, abrimos o primeiro cliente e logo 2 anos seguidos nós fomos para São Paulo e começamos a nos procurar, né? Que seria as churrascarias que poderia aderir ao nosso produto. E deu certo, algumas churrascarias bem famosas, elas aderiram o produto gaúcho, como cachaça. Que bem como o Rio Grande do Sul não é o maior produtor de cachaça, Sim. mas nós sempre falamos isso, nós nunca vamos querer ser o maior, mas nós queremos ser o melhor. E assim houve oportunidades pelo governo do estado, pelo governo federal, pelo SEBRAE, pelo MDA, pelas federações que congrega os sindicatos dos trabalhadores rurais. Nos deram oportunidades de fazer essas feiras locais, de feiras como Expo Inter, Expo Direto e outras tantas que tem no Rio Grande do Sul. E também o SEBRAE nos deu também a oportunidade de fazer algumas feiras fora do estado. E como também o MDA nos deu a possibilidade de fazer feiras fora do país. Daí começou a se... Só cresceu. Começou a se ter esse gosto, né, de ver como é o mercado. Tivemos, esse ano nós já tivemos em 4 países diferentes, né? E vamos estar fazendo o 5º país diferente. Então, nessa trajetória, a gente conseguiu, de 2002 para cá, digo um pouco mais longe, né? 2006 para cá, conhecer 37 países e apresentar o nosso produto para 37 países. E hoje atuando com 16 países como exportação, né? Nossa, deu muito certo. Bom, Evandro, eu agradeço a tua presença aqui no Panorama, desejo mais sucesso ainda para a cachaça. E o Nélio e o Leonardo voltam com a gente no último bloco, quando a gente vai conversar mais um pouquinho. Obrigada, por enquanto. Obrigado. Bom, e graças a solos férteis e abundantes e a presença do rio Jacuí, a região de Cachoeira do Sul atraiu diferentes etnias e muitos colonos ao longo dos tempos. Gente que trabalha duro, de sol a sol, para tirar o sustento da terra. Confira na reportagem da TV Cachoeira, uma das parceiras da TVE no interior do estado. O senhor acompanha o sol, na verdade? Acompanha o sol, na verdade, acompanha o sol. Na verdade, acompanha o sol. O sol é o relógio do campo. A maioria dos colonos tem nos pés, mãos e rosto os sinais. Alguns, mesmo que raros, tomam cuidado e, como dizem muitos, se dão ao luxo de escolher os horários de sol menos intenso para trabalhar. Por isso, a pele carrega a cor característica do trabalhador rural. Enquanto o sol estiver quente, a gente fica meio por ação, meio por dentro dos garpão, até para refrescar um pouco. Das 4 até as 8, 9 horas a gente está na lavoura. Faz parte da vida a gente levantar cedo, mas tu fazendo uma coisa que tu gosta, cansativo, mas é gratificante. A humildade é outra característica dos colonos. E a receptividade, essa conquista a todos. Achava que era uma coisa mais simples, né? Não era uma coisa assim, né? Mas foi um grande prazer ter recebido vocês aqui. Espero outras vezes também, né? Dona Denirce e seu Hélio moram há 12 anos na localidade do Bosque, interior de Cachoeira do Sul. Foram os resultados ruins que fizeram com que eles deixassem Nova Palma em busca de terras mais férteis.
A gente nasceu na terra, se criou, né? Então a gente não consegue viver sem ela, né? A gente é da lida, não adianta. A gente trabalha de manhã, à noite, até 10 horas, 11 da noite, isso não tem horário, né? Cachoeira do Sul. O 5º município criado no Rio Grande do Sul tem como característica terras férteis e a presença do rio Jacuí. Aqui uma mescla de diferentes etnias e muitos, mas muitos colonos. A história diz que colono foi o trabalhador rural estrangeiro que veio para o Brasil logo depois da escravidão. Mas hoje, a palavra ainda é muito utilizada para quem tira da terra o sustento. Para todos os homenageados nesta reportagem. Ainda hoje, a importância do motorista para a economia do país. E no próximo bloco, as comemorações pelo Dia da Mulher Negra. É daqui a pouco. Nós falamos no primeiro bloco sobre o Dia do Colono, mas neste dia 25 de julho também é comemorado o Dia da Mulher Negra. Instituída pelo governo brasileiro desde 2014, a data foi inspirada no Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, criado em julho de 1992. Aqui no Brasil, este também é o dia em que se celebra a luta de Teresa de Benguela, líder quilombola que viveu no estado do Mato Grosso. A história brasileira, por muito tempo, minimizou a importância da contribuição negra para a formação do nosso país. E essa invisibilidade é ainda maior em relação à participação das mulheres negras. Entre as batalhas enfrentadas pela igualdade racial está a busca para mostrar que, desde a chegada das primeiras mulheres africanas, essa presença foi importante para a construção da nossa sociedade. Ainda carregamos a herança dos anos de escravização que as limitava exclusivamente a trabalhos domésticos. Mas hoje sabemos que, para além disso, mulheres negras trouxeram com elas tradições que, igualmente a outras culturas, deram base ao Brasil que conhecemos hoje e podem ser percebidas em nossa língua, comidas típicas, arte e costumes. Os índices demonstram que a caminhada ainda deve ser longa. Mulheres negras estão na base da pirâmide econômica do país e são as maiores vítimas de violências médica e doméstica. Por outro lado, são maioria também entre alunos cotistas em universidades federais, o que mostra que as negras brasileiras não desistiram da luta e estão em busca de um futuro diferente. E estamos recebendo aqui no estúdio para conversar sobre o dia 25 de julho a coordenadora das políticas de igualdade racial de Porto Alegre, Elisete Moreto. Você de casa, se quiser participar, mande então a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Boa noite, Elisete. Seja bem-vinda ao Panorama. Fernanda, é um prazer estar aqui no teu programa, conversando um pouquinho, falar sobre esse dia tão importante, né? Que é sobre a mulher negra, que é sobre as Teresas, né? Que é sobre essas grandes mulheres negras que estão aí fazendo a diferença dentro de todas as dificuldades, por exemplo, que não é muito fácil, mas a gente luta, a gente é forte e está trabalhando aí para construir uma história cada vez melhor para o nosso povo e para nossas mulheres negras. Né? É verdade. Bom, tu disse aí que a luta não é fácil, né? A gente tem o dado aí que o IDH municipal de Porto Alegre é um dos piores do país, né, para a população negra. Como é que é o trabalho lá na coordenadoria? Como é que vocês trabalham para mudar um pouco essa realidade? Então, Fernanda, nós estamos iniciando agora um novo governo, né, com novas propostas. Enfim, a gente tem trabalhado muito em função dos projetos, né? Nós temos alguns projetos, nós temos um trabalho assim bem forte na saúde da população negra, que é um trabalho que existe na saúde, no atendimento a essas mulheres negras, a esses homens negros, e aí a gente trabalha o enfrentamento ao racismo institucional e promoção da igualdade racial. O que é o racismo institucional? É aquele racismo onde, na maioria das vezes, ele é velado. São as dificuldades que a gente encontra nos espaços de trabalho, onde muitas vezes as pessoas não nos enxergam como igual, e aí a nossa política acaba ficando um pouquinho para trás. A gente tem que lutar muito para conquistar nossos espaços. E nós precisamos de pessoas sensíveis à causa, que nos apoiem, que nos ajudam. Então, dentro do governo, agora a gente está trabalhando vários projetos, e um deles que a gente tem trabalhado muito é a segunda edição de um curso que a gente teve em 2013, que se chama, um curso para as relações étnico-raciais, onde nós vamos trabalhar com os próprios servidores públicos. Isso já é trabalhado no curso Promotores de Saúde da População Negra na área da saúde, mas nós queremos para toda a prefeitura, para todos os servidores, onde nós vamos trabalhar as relações étnico-raciais. Bom, como é que eu vou me relacionar com o meu colega de trabalho negro? Como é que eu vou tratar e receber
este usuário negro que eu estou atendendo. Porque muitas vezes as pessoas não se dão conta, e não estou aqui me vitimizando de jeito nenhum, mas pela própria história de enxergar o negro como um subalterno, como aquela pessoa que tem os trabalhos mais simples e que não tem problema nenhum de ter um trabalho mais simples, mas as pessoas já atendem as pessoas de uma forma diferente, já recebem de uma forma diferente. Então, a nossa proposta é trabalhar a sensibilização para que as pessoas conheçam a nossa história, para que nos enxerguem também como contribuintes, como os heróis que somos, né? Porque viemos de uma forma difícil, como tantos imigrantes, como tantas pessoas, mas construímos a história, trouxemos várias contribuições, né? Ferramentas para a agricultura, na nossa culinária. Então, nós queremos que a população em geral, não só os negros, né? Mas que negros e não negros nos ajudem a continuar construindo a nossa história e nos enxerguem como seres de direitos, como parceiros e nos ajudem nessa construção. Sim, é uma luta de todos. De todos. 120 anos e 28 anos da abolição da escravatura. É pouco tempo. Muito pouco. É muito pouco tempo. Bom, tu falou aí da história, né? E eu tenho uma pergunta para quem está em casa. Você conhece a história afro-brasileira e a cultura negra? Pois é, quem nasceu antes dos anos 90 não chegou a estudar essa disciplina na escola, pois somente a partir de 2003 o ensino dessas matérias se tornou obrigatório, sendo que algumas levaram mais tempo para implementar a lei e algumas ainda não o fizeram. E para marcar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, um evento na capital também debateu o racismo, a mulher negra e a opressão de gênero na sociedade. Líbia é formada em Direito, Letras e Pedagogia. Para ela, a lei que tornou obrigatório o ensino da história da cultura negra nas escolas foi um avanço. Mas, além disso, ainda é preciso trabalhar com os estudantes a questão da autoestima. Temos muitas crianças que não sabem dessa história, né? E os professores têm um papel importantíssimo para fazer o diagnóstico e trazer isso à tona, né? Podemos trazer a história de famílias, a história das comunidades, né? Questões estão no dia a dia, mas muitas vezes não são trazidas à tona, né? E isso é o principal papel nessa fala sobre escravidão, sobre cultura, sobre história, sobre música, mas mostrar que tanto os nossos alunos eles fazem parte dessa história, né? E a história de hoje e isso é uma história de amanhã. A professora Irlanda concorda e acrescenta. A gente procura nos livros didáticos um personagem negro, a gente não encontra, a gente tem dificuldade. E muitas vezes, quando a gente quer trazer para a sala de aula, a gente também é barrado, sabe? Então, existe racismo institucional de todas as formas. Então, a realidade, a gente está aqui para combater isso aí. Roseli era gari. E foi mudando a história dos outros que ela deu novo rumo à própria vida. Há 20 anos, criou a ONG Renascer na Esperança, que atende mais de 200 crianças no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Ela destaca que a força das mulheres pode mudar realidades. A mulher, ela se vira nos 30 e nos 40 também, né? Porque a gente é mãe, é dona de casa, trabalha fora, muitas vezes são mulheres empresárias e que a gente está sempre na frente, né? Então, quando a gente se dá de cara, assim, eu quando me dou de cara com preconceito, eu já me assusto. Porque dizer que não tem hoje preconceito, tem. E muitas vezes os preconceitos vêm por pessoas que pouco estudaram, pouco têm uma visão de que não há diferença entre um ser humano. Além do preconceito, estudos mostram que as mulheres negras são mais atingidas pela violência. De acordo com o mapa da violência, entre 2003 e 2013, os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% no país. No mesmo período, o índice de homicídios de mulheres brancas caiu 10%. Em que pese nós tenhamos uma legislação que fortalece, que fundamenta as políticas públicas, ainda faltam políticas. Porque não basta a legislação, é preciso que tenha um sistema que é, inclusive, autorizado e recomendado por essa legislação, que quando a gente fala de Lei Maria da Penha, e entre outras leis, mas recomenda-se que o Estado tenha um aparelho que possa estar à disposição das mulheres para este atendimento. O seminário foi um espaço para estimular o debate e a mudança, pois todas essas mulheres sabem que há uma longa trajetória em busca de oportunidades e de voz. Eu acredito que toda mulher que tem um espaço de visibilidade, seja na moda, seja na arte, seja na comunicação, seja na cultura, na política,
tem sim que olhar para a outra e que a gente perca o medo da militância, que a gente perca o medo de ser chamada de feminista. Porque, desculpa, toda mulher que luta por outra mulher de qualquer maneira já é feminista, então a gente tem que perder esse medo de alguma maneira. E também marcando a data, a filósofa, ativista feminista e defensora dos direitos civis da população negra, Angela Davis, é palestrante em uma conferência na Universidade Federal da Bahia. A palestra Atravessando o Tempo e Construindo o Futuro da Luta contra o Racismo foi transmitida ao vivo pela TVE Bahia. Em Porto Alegre, a atividade foi retransmitida no auditório da Faculdade de Comunicação da URGS. Angela Davis é uma referência mundial no combate ao racismo. A gente está vendo imagens dela ali, né, Elisete? Eu continuo aqui recebendo, então, a coordenadora das políticas de igualdade racial de Porto Alegre, Elisete Moreto. A gente estava falando dos eventos, né? A gente está vendo ali a Angela Davis e aqui em Porto Alegre está acontecendo o Sopapo Poético, né, em homenagem a Pamela Amaro, que é um sarau conhecido já entre a população negra e não negra, né, aqui da nossa capital, que acontece no Centro de Referência do Negro, que é uma luta da coordenadoria, né? Que é uma luta e que é o Centro de Referência do Negro Nilo Alberto Feijó, este é o nome, é uma homenagem ao nosso saudoso griot Nilo Feijó, né? Então, assim, ele é uma luta já de mais de 20 anos da população negra e nós, então, em 2013, conseguimos fazer todo um trabalho de revitalização daquele prédio, porque ele estava com risco de desabar. Não está concluída a reforma ainda, Fernanda, ele falta alguma coisinha, mas o pessoal já está podendo usar. Então, hoje está acontecendo lá o Sopapo Poético, que é uma atividade maravilhosa, que acontece toda a última terça-feira do mês e que tem reunido muitas pessoas, né? Mais de 100 pessoas têm passado por lá na terça-feira. E nós fizemos um levantamento agora, desde que o Centro de Referência foi entregue de novo à população em 2016. No mês de junho, agora, passaram por lá quase 600 pessoas. Mais de 10 entidades estão realizando atividades lá. Cursos, palestras, seminários, debates, enfim, várias atividades acontecem lá. Então, a população, de fato, está usando e a Prefeitura está muito feliz com isso. A secretária Fátima Paludo esteve lá num evento, então garantiu para nós que nós vamos ter ele reformado e que nós já estamos procurando aí em parceria junto com o governo federal, tem um edital aberto aí, a compra da mobília, então, para que a gente equipe de fato e deixe ele bem organizado para a população usar. Bom, vamos falar então de pontos positivos aí, de celebrações, de vitórias também que a gente tem ao longo do caminho, né? Muitas, né? Como é que é a questão dos afroempreendedores, né? Que em sua grande maioria são mulheres negras, né? Como é que está sendo o apoio nesse sentido? Então, nós tivemos em 2014 um projeto piloto na Semana da Consciência Negra, onde nós fizemos a unificação da Semana da Consciência Negra, né? O grande sonho, enfim, de algumas mulheres e de algumas entidades era que a gente pudesse unificar, porque aqui em Porto Alegre nós temos, assim, a Semana da Consciência Negra da Prefeitura de Porto Alegre, que acontece de 14 a 20 de novembro. Nós temos a Câmara de Vereadores, que faz atividades também no mesmo período, a Assembleia Legislativa, o CODEN, enfim. E aí o que a gente pensou? Em unir essas pessoas e o governo do estado junto e conseguimos unir, então, e fizemos uma pequena feira no Largo Zumbi dos Palmares, né? Com afroempreendedores, com culinária, enfim. Mas foi uma pequena, acho que tinha umas 10, 20 pessoas lá comercializando, assim, tendas, enfim. E aí o que aconteceu? Foi um sucesso muito grande, as pessoas venderam muito bem, agradeceram, enfim, e pediram que a gente realizasse mais. E aí em 2015 nós fizemos uma outra feira maior, já eu acho que tinha mais de 40 empreendedores lá e foi um sucesso de novo. E a partir daí a gente pensou, então, o que a gente vai propor? Vamos propor uma lei de afroempreendedores no município de Porto Alegre. E aí nós conversamos com o vereador Kevin Krieger, que foi parceiro, e aí a gente fala da questão dos negros e não negros se somarem para se organizar, e ele foi parceiro e disse, não, então vocês organizem a lei e vamos ver. Eu chamei alguns empreendedores negros e a gente, então, organizou lá na antiga, na secretaria, na época, esta lei. E ela, então, agora em maio, no dia 13, o nosso prefeito Marquesan, 13 de junho, dia de Santo Antônio, né, ele sancionou a lei. Então, entrou para o calendário da cidade de Porto Alegre essa feira de afroempreendedores que deverá acontecer todo o primeiro domingo do mês no Largo Zumbi dos Palmares. Então, é uma grande vitória, os afroempreendedores estão muito felizes e nós vamos caminhar para isso. Temos uma reunião em breve com o secretário
do Desenvolvimento Econômico para tratar sobre o assunto e para saber quando é que nós vamos organizar isso. Então, estamos trabalhando contra esse índice tão triste aqui da cidade de Porto Alegre. Ah, não há dúvidas. Bom, continua com a gente então, Elisete, porque Obrigada. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta a conversar juntamente com o genealogista Nélio Schmidt e o historiador Leonardo Conedeira. A Justiça do Distrito Federal concedeu liminar suspendendo o decreto que aumentou as alíquotas de PIS/COFINS cobradas na venda de combustíveis. A decisão foi encaminhada à Agência Nacional do Petróleo e pede o fim imediato da cobrança. Conforme a decisão, o aumento agride o princípio da legalidade tributária e vai de encontro à regra que prevê prazo de 90 dias para a vigência da medida. E agora vamos conferir um resumo de notícias desta terça-feira, dia em que uma operação da Polícia Federal contra a pedofilia prendeu 30 pessoas, 5 delas aqui no Rio Grande do Sul. Dos 5 presos aqui no estado, 4 foram flagrados com arquivos de pornografia infantil, incluindo uma mulher. O 5º detido é um servidor público federal encontrado com 4 armas de fogo sem registro. A Operação Glasnost foi realizada em 14 estados brasileiros para combater uma rede de pornografia utilizada por pedófilos do mundo todo. Entre os presos estão pais que abusavam das próprias filhas, um homem de 80 anos e funcionários públicos que armazenavam pornografia até nos computadores de trabalho. A terça-feira também teve operação contra o tráfico de drogas, roubos e porte ilegal de armas na Vila dos Papeleiros, em Porto Alegre. A Polícia Civil e a Brigada Militar fecharam pontos de venda de entorpecentes e de receptação de produtos roubados. Foram apreendidas armas, drogas, relógios e uma quantia em dinheiro. 6 pessoas foram presas. E o ministro de Minas e Energia veio ao Rio Grande do Sul conhecer o plano carboquímico do estado. Fernando Coelho Filho visitou com o governador José Ivo Sartori as instalações de uma empresa carbonífera do município de Butiá, no Vale do Jacuí. O Palácio Piratini pretende enviar o plano carboquímico do estado à Assembleia Legislativa no 2º semestre deste ano. Ele deve incluir projetos para modernizar a tecnologia gaúcha de extração do carvão mineral e, assim, diminuir o impacto ambiental da atividade. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E hoje também é dia de comemorar uma profissão muito importante para todos, o Dia do Motorista. Estamos de volta para mostrar para você a previsão do tempo para esta quarta-feira, que será mais um dia com temperaturas altas e bastante sol. Como nós podemos ver no nosso mapa, o sol predomina em todo o estado, o tempo segue firme e com ar seco. Instabilidade somente lá no extremo sul, onde pode chover, mas assim como na previsão para hoje, será chuva rápida e em áreas isoladas. E os termômetros? Esses continuam agradando quem gosta de calor, viu? Olha só, aqui na capital, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Lá em Alegrete, a mínima de 17 e a máxima podendo chegar aos 27. E em Passo Fundo, as temperaturas ficam entre 12 e 25 graus. E nós já falamos do Dia dos Colonos e das Mulheres Negras, mas hoje também é dia de comemorar uma profissão muito importante para todos. Rurais ou urbanos, negros, brancos e mestiços, homens e mulheres, são os caminhoneiros. Num país que apostou nas rodovias, são eles que transportam a economia do Brasil para lá e para cá. Toda produção precisa ter um destino. É aí que os motoristas entram e as profissões se completam. Afinal, são eles que trilham longos caminhos para entregar tantas e tantas colheitas. São por rodovias como esta que circulam diariamente milhares de caminhoneiros. Indo e vindo, os viajantes da estrada carregam produções, alimentos, pessoas, sonhos e saudades. A sensação de liberdade de estar em diferentes lugares fez com que o Maurício escolhesse as estradas como segunda casa. Há 15 anos na profissão, são os perigos no trânsito os maiores desafios. Muito acidente e a gente sempre quer voltar para a família e está sempre se cuidando, né? Sempre na direção defensiva.
sempre ajudando os outros também a fazer suas ultrapassagens, cuidar, sempre cansaço também. Mas entre uma viagem e outra, há sempre um motivo para voltar. Família é a nossa ilha, o nosso porto seguro, né? A gente vai sempre pensando em voltar. Em uma profissão composta em maioria por homens, as mulheres aos poucos estão garantindo espaço, como a Vera, que há 2 anos trocou o lugar de cobradora pelo de motorista. Vera, por que tu escolheu essa profissão? Que era um sonho que eu tinha desde pequena, tinha esse sonho de ser motorista. E aí surgiu essa oportunidade, entrei de cobradora e em 5 anos aí surgiu a vaga de motorista e eu sinto muito orgulho no meio de tantos homens, né, por ser a única e todos incentivam muito, né, eu sinto muito orgulho. Com certeza é uma data especial e que deve ser lembrada e comemorada. Pois é. E agora nós recebemos de volta alguns dos nossos entrevistados de hoje, o genealogista Nélio Schmidt, o historiador Leonardo Conedeira e segue aqui com a gente a coordenadora das políticas de igualdade racial de Porto Alegre, Elisete Moreto. Bom, a gente aproveitou então essa matéria aí que a gente viu dos caminhoneiros para falar das mulheres, né, da importância das mulheres negras, alemãs e italianas para todo esse processo. Aí, o que vocês destacariam? E como a gente estava conversando antes, a gente tem referências, né, em todas essas culturas. O que vocês poderiam dizer sobre as mulheres nesse sentido? Começamos então com a Elisete, que é mulher. Então, acho gente. que é um conjunto, questão da referência. Né? Nós precisamos da ajuda de todos para seguirmos e para trabalharmos, né? Acho que homens e mulheres, negros e brancos, amarelos, italianos, alemães, eu mesma sou uma mistura, né? Eu sempre digo, eu sou filha de uma mulher negra, com muito orgulho, com um homem imigrante italiano. Mas cresci na cultura negra, cresci com a minha família negra, é essa família que eu me identifico, é com essa cultura que eu me identifico. Mas eu acho lindo a cultura italiana, né? Não conheci meu pai, não convivi com ele, mas eu gostaria muito de ter conseguido ficar mais tempo. Eu venho de uma cidade de Lajeado, que é muitos italianos, muitos alemães, onde meu avô, a minha mãe, trabalharam muito com essas famílias e falavam italiano e alemão, falavam o dialeto, né? Italiano e alemão. Então, da importância de nós cruzarmos essas culturas, de nós aprendermos, de nós nos ajudarmos. Brasil, somos Brasil, né? Nós somos brasileiros, nós temos que estar juntos, nós temos que construir a história e caminhar de mãos dadas. Aquele que estiver mais à frente puxa o outro, aquele que ainda não chegou lá vai caminhando e vamos trocando. O Rio Grande do Sul, uma cidade linda, rica, né? Com toda uma mistura, a gente sobe aí para Gramado, Canela tem essas construções lindas que nos remetem para a Europa, a gente vai para a culinária, vai comer uma feijoada, vai comer um mocotó, é a culinária do povo negro, é as cucas alemãs, né? Então, eu acho que é uma mistura. E neste momento, sempre, com certeza, vão ter as mulheres e vão ter os homens, né? De alguma forma, junto, trabalhando. Então, viva essa cultura maravilhosa, o Dia da Mulher, o Dia do Motorista, né? O italiano, o alemão, enfim, a nós negros que somos firmes, fortes e continuamos lutando. É isso. E então? Bem, todas as etnias sempre tem pessoas que se destacam, né? Entre os alemães, no caso aqui dos imigrantes alemães que chegaram no Brasil, nós temos uma alemã, né? Que se destacou muito, que foi a Jacobina Mendes. Que tu citou ali no primeiro bloco, eu pedi para deixar ela para agora, para um momento especial. Até sábado nós tivemos uma palestra proferida pelo Dr. Martin Dreyer, que escreveu um livro, A Religião da Jacobina. Tá? E isso ensejou um movimento na época chamado de Mucker. Existem filmes a respeito disso também, né? Mas foi uma mulher que estava muito além do seu tempo. Né? Uns diziam que ela era totalmente analfabeta e hoje já se tem prova que ela não era, bem pelo contrário. Ela era bem alfabetizada, ela cantava inclusive hinos e tal, e era uma curandeira também.
coisa tão comum, né, entre os nossos antepassados, e até hoje no interior tem curandeiros, né? E entre os italianos, é quem a gente pode destacar? Bem, como a Jacobina, no caso dos italianos, tem o município de Anarrec, que é em homenagem a uma imigrante italiana que veio no período da grande imigração, veio uma mulher com filhos, né? Então vivenciou a experiência migratória, sendo ela responsável pela sua família. É uma italiana que veio de Pedavena, no norte do Vêneto, né, que veio em meio a esse processo de imigração e se inseriu muito bem, foi uma pessoa importante na comunidade aqui onde ela se inseriu, na colônia italiana, né? Tanto que foi lembrada como nome de distrito, primeiramente hoje município, né? Mas, e lembrando também que nos últimos tempos, os estudos migratórios têm se dedicado muito às mulheres, né? Essa mulher imigrante, né? Sim, que tem muito forte. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar, só avisar então que podem procurar no Facebook, né? Genealogia RS, é isso? Exatamente, temos um Facebook lá onde as pessoas entram e interagem com outros pesquisadores, né? E aí conseguem achar os seus antepassados lá, algumas orientações, entende? Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Tereza de Benguela Tereza hoje, de Benguela, então, né? a mulher nossa, negra. Né, a nossa representante. Ah, sim. Muito obrigada pela presença de Nós que vocês aqui agradecemos no Panorama nesse dia de hoje. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Você fica agora com o Debate TVE. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma boa noite para você e até lá.